Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu gostaria de falar hoje a respeito do ato convocado pelo Bolsonaro, né, presidente, que é um ato em defesa a ele contra o Congresso Nacional. Bom, esse ato, ele mostra, em primeiro lugar, um desgaste de um governo fracassado, né, economicamente, socialmente, em todas as outras esferas, né? Ministérios completamente desmoralizados, como vimos aí o caso principalmente do ministro da Educação, com a ministra Damares, com o ministro do Meio Ambiente, quer dizer, em todos esses setores vai muito mal, e o setor que eu acho que acaba prejudicando de uma maneira mais direta e por isso desgastando ainda mais o governo, que é da economia, né? Com o ministro Paulo Guedes. Vemos uma economia que não anda, um país que não cresce economicamente, vemos uma crise social gravíssima, aguda no Brasil, vemos também o dólar atingindo o patamar mais alto da história, chegando a 4,40 já, e a coisa perdendo totalmente o controle, né? Então, o Bolsonaro tenta agora querer, né, primeiro com a declaração do general Heleno, agora com o próprio presidente pedindo esses atos aí para tentar dar um golpe. É isso que ele quer, dar um golpe no Congresso. E isso não devia admirar ninguém, dado que há muitos anos atrás o Bolsonaro já dava declarações dizendo isso, que ele não queria ser um presidente simplesmente como os outros, queria ser um ditador. Era isso que ele falava, queria fechar o Congresso. O Bolsonaro sempre pensou dessa forma. Então, esperar dele um respeito às instituições ou a qualquer outra coisa é uma coisa burra, né? E também esperar que isso, que ele consiga melhorar alguma coisa, é outra coisa estúpida, né? Então a gente vê um avanço aí, por exemplo, na CPI da fake news, a gente vê um certo avanço nas investigações relacionadas às milícias que estão diretamente ligadas ao Bolsonaro, a morte da Marielle também ligada ali ao Bolsonaro e aos seus filhos. E a gente vê uma forte crítica já de diversos veículos da grande mídia contra o Bolsonaro e outros setores da sociedade. A gente vê uma baixa aí, né, baixíssima popularidade do presidente. Então, é um presidente que vai perdendo sua força. Então, esse ato que ele propõe é um ato de desespero também. É uma tentativa de se manter. E eu estou com uma expectativa que eu não sei se as pessoas concordam, mas eu particularmente estou tendo ela, e eu vou explicar o porquê. Que é que o Bolsonaro realmente vá sofrer o impeachment. Temos, né, uma situação de gravíssima do ponto de vista econômico e social. A gente vê uma perda grande de apoio do presidente. A gente vê que a maior parte da população não aguenta mais isso. A gente vê a mídia já contra, uma boa parte da mídia já contra o Bolsonaro. E a gente vê que ele já fez várias coisas que podem acarretar num processo de impeachment. Então, me parece muito, vocês têm que lembrar, vocês devem lembrar, que o Collor fez algo muito parecido com o que o Bolsonaro está fazendo agora. Ele pediu manifestações em favor dele e o que aconteceu foi um processo contrário, né? Então, eu acredito que isso possa muito bem acontecer agora e que possam derrubar o Bolsonaro, né? Isso, claro, não é o bastante, mas eu acho que é um processo importante. É um primeiro processo importante. É a conscientização de que esse projeto bolsonarista é um projeto péssimo para o Brasil e para o povo. Então isso já é uma coisa positiva, extremamente positiva, né?
Então, é claro que a gente deve ficar de olho nisso, deve ficar em alerta, mas eu honestamente não acredito que ele tenha força para poder dar esse golpe aí. Porque se as instituições se reunirem contra ele, elas não vão aceitar. Porque o golpe de Estado que o Brasil sofreu contra Dilma, né, foi algo que foi movido por todas essas instituições. E agora, o resultado desse golpe que essas instituições deram é um golpe contra essas próprias instituições, movido por certos setores militares, certos setores evangélicos, que ainda estão atrelados ao bolsonarismo. Mas a gente vê que outros setores já estão totalmente contra. E alguns estão em alerta, não aceitam certas coisas. Por isso que o Bolsonaro quer dar o golpe. E o golpe que ele quer dar é uma defesa para se manter. A única forma, talvez, do Bolsonaro se manter no poder seria essa. De outra forma, ele será derrubado. Então é algo para a gente refletir, pensar bastante, discutir bastante. Então é isso, gente. Depois eu volto a falar desse tema. Até mais.